Sejam muito bem-vindos a mais um JusPod, podcast jurídico do Bahia Notícias. Eu sou Karina Calisto, apresentadora. Estamos aqui nessa edição especial, no nosso estúdio, diretamente do 2º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. E agora eu estou aqui com um dos organizadores, idealizadores, coordenadores do evento, o Dr. Jorge Humberts. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, Dr. Jorge. É um prazer recebê-lo. Eu já vou começar perguntando, que eu perguntei também à doutora Isabela, que esteve aqui, do painel fantástico que vocês fizeram. E a gente está falando sobre um tema de sustentabilidade, esse congresso é sobre sustentabilidade, mas não tem só operadores do direito, né? Não, além de magistrados, membros do Ministério Público, desembargadores, ministros do STJ e advogados que estão aqui presentes, tem uma gama muito grande de empresários, Neo Energia, economistas, representantes do setores de minério, agropecuária. Como foi pensado esse painel, essa concepção de quem iria fazer as conferências nesse congresso? Como foi essa seleção, assim, porque tem também de todas as regiões do Brasil, congresso em âmbito nacional. Queria perguntar como foi, como coordenador, pensar nesse painel que vocês têm aqui. Obrigado, Karina, pela oportunidade. Agradeço também ao Bahia Notícias, na pessoa do meu amigo Luzbel, e estendo aos demais integrantes desse portal que tanto contribui para a difusão de informação de credibilidade e de sustentabilidade no estado da Bahia, mas que já se irradia aí por todo o país, que é o alcance que a internet permite, né? Agradecer também a possibilidade de ter vocês aqui conosco no nosso congresso, porque permite àqueles que não puderam, por algum motivo, participar presencialmente, ter acesso a grande parte do que está sendo produzido aqui como conteúdo. Conteúdo esse que, como é o cerne de sua boa pergunta, ele tem como foco central o direito, mas não como a gente vê, você que é colega advogada, militante também, como a gente vê recorrentemente acontecer no mundo jurídico, que é a se fechar hermeticamente os operadores do direito para falar muitas vezes apenas para o próprio operador do direito. E eu sentia isso não só como professor, como advogado, mas no meu dia a dia mesmo, que o aprendizado ficava um pouco limitado, uma vez que a sustentabilidade é um tema transversal e o direito acaba sendo um instrumento de promoção da própria sustentabilidade. Então, eu quis aliar esses dois valores, o valor jurídico, o fenômeno jurídico enquanto ordenação de conduta humana e a sustentabilidade enquanto algo que é essencial para a sadia qualidade de vida e das presentes e futuras gerações. E a sustentabilidade, ela envolve profissionais de todas as matizes, de todas as searas, é multidisciplinar. Então a gente criou primeiramente o Instituto, né, o IBRADES, o Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, com mais de 400 associados, de vários locais do Brasil, das mais variadas profissões. Temos engenheiros, biólogos, agrônomos, enfim, arquitetos, e nosso congresso não podia ser diferente. Nos aliamos à Associação Comercial da Bahia, porque nesse tripé da sustentabilidade, o econômico muitas vezes fica equivocadamente tido como um vilão, como responsável por não promover o social e o ecológico, quando é o contrário. Sem o pilar econômico e empresarial, os outros dois elementos do componente sustentabilidade não se sustentam. E aí, a partir daí, a gente começou a construir a curadoria desde o primeiro congresso, agora no 2º congresso, sempre com essa diretriz, reunir a base jurídica, claro, sim, mas também trazer para essa concertação aí de ideias vários profissionais. E a gente faz isso tanto com os palestrantes mediadores, tanto com o público convocado, sim, os patrocinadores, e também com os temas. E aí a gente traz temas que são apresentados do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, científico e do ponto de vista entrelaçado de tudo isso. E aí sai esse cronograma, esse programa que foi muito bem recebido na primeira edição, e nessa segunda mais ainda. O que eu mais tenho ouvido é, poxa, um congresso diferente, uma visão diferente. E dessa vez a gente teve uma novidade ainda maior, que é
a gente conseguiu trazer para a mesa todos os segmentos. O empresário, o jurista, o cientista, o terceiro setor e agora os representantes dos trabalhadores. Então a gente sai daqui muito alegre e contente, com uma sensação de dever cumprido nessa reta final aí de congresso. Não, eu fiquei impressionada realmente com o painel e com o público, porque aqui encontrei alguns amigos empresários, tem pessoas que são gestores públicos, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, esteve aqui ontem também. Então, realmente está dialogando com diversos setores, como deve ser, né, o tema da sustentabilidade. E quero começar porque a gente já partiu para perguntas, mas antes de avançar, eu tenho que falar um pouco aqui, né, não só da coordenação fantástica que o Dr. Georges está falando, mas o Dr. Georges Humbert, ele é professor, advogado, pós-doutor, doutor, mestre em Direito e é presidente do IBRADES. Então, fazendo um mini resumo, porque é um currículo realmente extenso e de uma bagagem incrível. Para mim é um prazer, já conheço o trabalho do Dr. Georges há muito tempo, sou uma admiradora do seu trabalho. Para mim é uma honra e um prazer recebê-lo aqui e estar presente nesse congresso, que a gente está tendo a oportunidade de conversar não apenas com o Dr. Georges, mas com tantas pessoas também que, da mesma forma, têm tanta relevância sobre o tema. Um outro aspecto interessante que o doutor mencionou foi a questão da visão meio preconceituosa que há, enraizado no brasileiro mesmo, de uma forma geral, em relação ao empresário. E nós vimos muitos empresários aqui, não só dialogando sobre sustentabilidade, mas também querendo ouvir sobre sustentabilidade. Teve um público muito formado por empresários, sobretudo de Salvador, né? Nós vimos muito aqui, embora a repercussão seja nacional. E Dr. Jorge tem uma atuação de referência no direito público. Doutora Isabela dialoga muito com empresários, ela é empresária e atua também como vice-presidente da associação, mas eu acho que essa visão de alguém que está ali atuando diretamente com empresários e o senhor, doutor, que tem uma atuação muito forte com gestores públicos e a administração pública, também é muito importante esse diálogo, né, com a sustentabilidade. Então, eu queria lhe perguntar, assim, como você enxerga a importância não só de estarmos dialogando com o setor privado, mas com o setor público também sobre essas questões? Fundamental. A Constituição, inclusive, é quem determina isso. A Constituição não pede, não explica, não ensina, ela determina como a lei maior do Estado que ela é. E para o pessoal aí que está nos acompanhando entender bem, o que eu estou querendo dizer é que tem um artigo na Constituição, que é o artigo 225, que diz: o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos e dever também de todos mantê-lo para as presentes e futuras gerações, cabendo ao poder público um protagonismo nesta ação. Então o poder público ele tem uma função predominante na manutenção desse meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. E aí, quando a gente fala em poder público, a gente fala dos três poderes: judiciário, legislativo e executivo, cada um com sua função. E, notadamente, dentro do executivo, a gente fala do exercício das competências pelos municípios, pelo Estado e pela União. E poucos sabem, mas a competência mais relevante e predominante para a melhor gestão ambiental é dos municípios, que muitos acham que é um ente menor, sim, um ente hierarquicamente inferior, mas que não. É dotado de autonomia constitucional, exatamente, legal, portanto, legislativa, ela tem seu próprio poder legislativo, administrativa tem seu próprio gestor, e autonomia no sentido hierárquico e financeiro. Então ela não, apesar de alguns sistemas de repasse de verba limitar o acesso à verba ao município, mas o presidente da República não manda no governador, que não manda no prefeito e vice-versa. Então é preciso hoje não só ter a noção da importância do gestor público, mas a relevância do município. E aí a gente entra num tema, e que fique bem didaticamente claro para quem não é do mundo jurídico, mas é um cidadão interessado na sustentabilidade, é um tema que precisa ser revisitado no nosso denominado Pacto Federativo. Eu acho que você aí que está nos ouvindo e assistindo já deve ter ouvido falar: o Pacto Federativo, preciso rever o Pacto. O que seria isso? É exatamente a condição hoje que é dada à União de prevalência de recursos públicos e de algumas competências, e que não é tão acentuada para os estados e mitigada, diminuída para os municípios. E o que é um equívoco, porque primeiro a Constituição quis garantir a igualdade entre eles, e segundo porque é o município que está mais perto
da gestão das pessoas e do meio ambiente. É mais fácil encontrar um vereador, um secretário municipal, ou até mesmo um prefeito, do que um governador, um secretário estadual, e muito menos o pessoal que está em Brasília. Então é o município que chega primeiro quando há o dano. E é o município que dá o alvará de funcionamento. Então é ele que deve ser o capitão, o predominante, como a Constituição determina, o proeminente na gestão ambiental. Então eu tenho advogado a tese da necessidade de fortalecimento dos municípios para que realmente a sustentabilidade seja cada vez mais promovida, executada e uma realidade com melhores resultados. Uma colocação excelente, doutor. Não poderia concordar mais. Inclusive, é extremamente relevante de falar sobre isso, sobretudo esse ano, que é um ano de eleições municipais, né? Então é importante as pessoas terem isso em vista. Às vezes, até, eu não vou nem falar em âmbito de prefeitura, mas em âmbito legislativo, muitas vezes é negligenciado em quem vai votar, as pessoas não procuram saber tanto, se informar tanto, e às vezes até não votam mesmo nos seus vereadores, mas é muito importante porque realmente em âmbito municipal é mais perto, é dentro de casa. Eu atuo muito com gestores públicos no escritório e tem um caso que eu gosto de contar, que uma vez eu fui visitar um município em função de uma audiência e o prefeito fala assim, olha, ô menino, não anda aí de skate na calçada não, acabou de pintar, parece que tá falando do quintal de casa, porque é tudo muito próximo, é tudo muito perto, as pessoas conseguem comunicar, né, quando é em âmbito municipal de forma, e tem consciência realmente da realidade. Então é muito importante esse debate. Doutor, eu queria lhe perguntar, enquanto acadêmico, e que tem aí, né, pós-doutorado, doutorado, mestrado, tem, enfim, tanto material científico publicado, e é uma referência no direito público em âmbito nacional e já esteve aí encabeçando e à frente de tantos eventos como esse em âmbito de direito público. Como é para você estar sediando aqui em Salvador um evento dessa magnitude para falar de um tema de extrema relevância, que é a sustentabilidade, que você teve a oportunidade de coordenar e que na segunda edição já está aí tomando uma proporção muito maior do que já foi no ano passado? Primeiramente, é muito gratificante, eu como soteropolitano, que me graduei aqui, até a graduação estudei em Salvador, depois fui a São Paulo, morei 5 anos, onde eu fiz mestrado, doutorado, pude também ter experiência internacional, fiz o pós-doutorado fora do Brasil, em Portugal, acabo fazendo pesquisa e liderando alguns projetos de pesquisas em outros estados, em outros países. Ocupei cargos públicos em Brasília, em Goiás, enfim. Mas em Salvador também, representando a União, mas o cargo tinha sede aqui à época. Mas eu fico muito feliz de trazer para Salvador, não só por ser minha cidade, onde eu vivo hoje, onde minha família vive, meus amigos, todo o meu contexto familiar e cultural, minhas raízes, mas sobretudo porque pelo significado histórico que Salvador tem para todo o país. É a primeira capital do país, a Bahia é a terra do descobrimento e tem um outro ingrediente. Somos exemplo em sustentabilidade. Sim. O município de Salvador já foi premiado em diversos programas, isso precisa ser até bem comunicado e o soteropolitano tem que ter orgulho disso, de sustentabilidade, de políticas públicas, sejam sociais, econômicas e ambientais, de transformação dessa cidade para o cumprimento das metas da Organização das Nações Unidas e as orientações do desenvolvimento sustentável ali declinadas. Além disso, eu quero dizer que a Bahia como um todo é um exemplo na sua matriz energética. Sim. Um pilar importantíssimo é que nós temos, claro, o gás, que é importante, temos o petróleo também, fundamental, mas temos muita energia renovável, eólica e solar. Além disso, a gente tem, apesar de uma certa demonização equivocada, extremista e negacionista dos dados da ciência, a gente tem um agronegócio sustentável. O cacau cabruca, eu que sou neto da região do sul da Bahia, de Itajuípe, minha mãe nasceu lá, na verdade, eu sou filho, minha avó vive lá até hoje.
O Cacau Cabruca é uma tecnologia, uma inovação que compartilha o cacau com a Mata Atlântica, com resultados de excelência e um selo de sustentabilidade que o mundo todo reconhece. Então, tem também essa conotação de exemplo e que precisa ser cada vez mais difundido, e eu acho que eu faço um pouco disso, seja quando eu vou pesquisar e produzir minhas pesquisas no exterior, minhas palestras, exercer cargos fora, estudar fora, e agora com esse congresso. Sim. Tanto é que um dos produtos que a gente entrega ao final do congresso, a gente endereça a Carta de Salvador para a Sustentabilidade. Teve a primeira edição, a primeira carta, vamos ter a segunda, e nós conclamamos todos, sociedade civil, poderes constituídos, enfim, e os que vêm aqui à Bahia estão participando desse evento, para participar desses 2 dias em que eu entendo que Salvador se transforma na capital da sustentabilidade. Não só na primeira capital do Brasil, mas a primeira capital da sustentabilidade. Sem dúvidas. E esse evento, eu acho que engrandece o debate, ser ele aqui em Salvador, não tenho dúvidas. E temos aqui representantes de todas as regiões do país. E, bom, estamos vivendo um momento agora de uma questão climática aguda que o Rio Grande do Sul está enfrentando. Realmente uma catástrofe que a gente está acompanhando aí nos noticiários dia a dia. Inclusive, impossibilitou alguns palestrantes da região do Sul de estarem aqui presentes. Sei que o juiz federal, doutor Gabriel Wedge, não pôde estar e queria falar justamente sobre litigância climática. Ele acabou falando online, inclusive. Falou online, não pôde estar aqui presencialmente. Agora o desembargador João Bosco do TF da região Sul não pôde vir, infelizmente. Ficou impossibilitado. Então, eu sei que foi uma pauta aqui, a questão climática. Eu acho que esse acontecimento do Rio Grande do Sul traz ainda mais luz à necessidade, de fato, urgente de se pensar e se tratar com a devida importância da questão climática. E eu queria lhe perguntar o que é que você observou aqui sobre os debates que tiveram em volta disso e se tem alguma perspectiva de mudança de posicionamento, o que é que pode ser observado aqui no Congresso? A gente vai retomar e aí ficar também essa mensagem para nossa audiência que o tema central que a gente quis trazer passa por um tripé. E um desses elementos de posicionamento do nosso Congresso é o equilíbrio. E foi essa, acho que a mensagem que ficou. Uma mensagem de que não adianta o alarmismo climático de que tudo vai acabar nos próximos anos, nos próximos dias, que ter que parar tudo, nós não devemos mais produzir, consumir, plantar. Mas também não se tem espaço para o outro lado, o negacionismo e ceticismo de que não está nada acontecendo. As mudanças climáticas, efetivamente, elas existem e fazem parte do planeta Terra. Mas com a Revolução Industrial e com o aumento da própria população, o ser humano passou a ser também, não só da natureza do planeta a mudança climática, mas ela acaba sofrendo variações também pela intervenção humana. Como o ser humano precisa consumir os recursos naturais, senão não sobrevive, como também todos os demais seres do planeta, vivos do planeta, até a própria bactéria, todos precisamos dos recursos naturais que estão à disposição desse planeta, que é apto para a vida de seres inteligentes e seres animais de diversas espécies e diversos outros recursos, ar, água, enfim, tudo isso precisa estar harmonizado na medida do razoável, do possível, do necessário, para uma vida saudável e digna para todos os seres humanos, para os animais, com a manutenção da vegetação, da fauna, da flora, claro, do ar, com a melhor qualidade possível. Mas também a gente precisa ter uma atenção, e eu acho que ficou muito claro isso aqui, não só com a parte ecológica e a econômica, que é muito falada, mas fundamentalmente com a social. Sim. Cuidar de gente. E cuidando de gente, a gente tem gente que vai preservar o meio ambiente e que vai consumir de forma consciente, vai produzir de forma consciente, e isso vai gerar um círculo virtuoso. Então essa eu acho que uma nota de destaque. Claro, a consciência de que há uma mudança climática, há um estado de emergência climática, mas a consciência também que isso faz parte da vida no planeta, que o homem pode colaborar para diminuir a intensidade desses eventos extremos, mas de outro modo ele também não pode paralisar, ficar em letargia, sob pena de
uma série de pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade, sem acesso à água, ou morrendo por contaminação da água, por exemplo, sem acesso a alimento ou em moradia de risco, essas pessoas sejam legadas a cada vez estarem em condições piores. Você deixar, por exemplo, de explorar a bacia amazônica, onde tem petróleo, é legar à população mais vulnerável e pobre do Brasil a condição de permanecer nessa situação de vulnerabilidade, o que a Europa não faz. Ele prefere explorar os recursos naturais até o limite do que deixar a sua população nessa condição. Os Estados Unidos não faz, a China não está a fazer, está resgatando e alimentando mais de 2 bilhões de pessoas, e o Brasil, que consegue esse ponto de equilíbrio em maior medida do que a maior parte dos países do G5, que todos os do G5, mas a maior parte do G20, das maiores economias do mundo, precisa inclusive ser, entendo eu, remunerada por não avançar nesses limites. Sim. E claro, tem rumos a corrigir também. Tanto há essa necessidade de observação ao tripé, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, né, da questão tanto social, desenvolvimento econômico e preservação ambiental, mas uma coisa que eu acho interessante que está acontecendo aqui no Congresso é justamente esse diálogo da iniciativa privada, do setor público, para estar falando sobre a questão ambiental, né, e da sociedade. A gente está vendo aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, a importância do trabalho da iniciativa privada e do setor público. Não dá para dissociar, né? Acho que isso a gente está conseguindo observar dia a dia. E aí, falando um pouco, o senhor comentou da questão do negacionismo à ciência, que é algo que tem acontecido, não é de agora, mas que isso virou uma pauta também recorrente. E o que eu queria lhe perguntar, doutor, que é uma coisa que eu tenho perguntado para os nossos entrevistados de uma forma geral, é a questão da polarização do debate em torno da preservação ambiental. A gente já tem um preconceito com o empreendedor que é enraizado no senso comum do brasileiro. Muitas vezes acha que é um inimigo da preservação ambiental, e a gente está vendo aqui alguns exemplos. É óbvio que tem exemplos que, de fato, utilizam os recursos naturais com muita irresponsabilidade, mas há também um trabalho que deve ser não apenas reconhecido, mas que deve ser valorizado mesmo de empresas e do setor privado, com esse trato com o meio ambiente também. Mas a verdade é que, de uns tempos para cá, essa polarização do debate da preservação ambiental, ou você preserva o meio ambiente, ou você defende o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico. As duas coisas não podem se comunicar. Isso tem ficado ainda mais latente, e isso virou discurso político. Se você de alguma forma fizer um discurso pró um lado ou pró o outro, significa que você, de fato, tem lado. Uhum. E um lado não se comunica com o outro, como se fosse esquerda ou direita. Então, eu queria lhe perguntar o que você tem observado na sua atuação enquanto acadêmico e enquanto advogado, né? Porque a gente tem essa repercussão em âmbito social, em âmbito dos tribunais, no diálogo com empreendedores, no diálogo com a administração pública. Como essa polarização tem afetado o debate e a questão da preservação ambiental? Essa pergunta é uma pergunta excelente, que demandaria aqui um tempo assim para a gente ir explicando algumas causas, consequências, enfim, premissas, mas eu vou tentar ser o menos juridiquês possível, o mais coloquial até para o nosso público, querido público aí, poder compreender melhor como eu penso isso. E eu, como cientista, eu não posso me deixar levar por nenhuma paixão. Sim. Nem para a esquerda, nem para a direita, nem pelo ambientalismo radical, nem pelo desenvolvimentismo acelerado e sem controle, sem limites. Enfim, eu tenho que analisar os dados, os fatos e apresentar o que a gente chama de verdade científica, que nunca é absoluta, né? A gente viu muito na pandemia a repetição de isso é verdade científica. E todo mundo virou autoridade sobre os temas. Isso é definitivo. Se tem uma coisa na ciência é que tudo é possível mudar. Sim. A verdade científica ela é sempre temporária e só é ciência se ela for falseável. Eu preciso ter um estudo, dados que eu possa contraditar. Então faz parte da ciência
contrariar o que está dito por outro cientista. Perfeito. E nós da academia sabemos muito bem disso. Infelizmente eu vi alguns cientistas se colocando como donos da verdade. Tinha um biólogo aí que dizia que ia morrer 2 milhões de pessoas em 3 meses, enfim, dizendo que era em nome da ciência, e aquilo não tinha nenhuma base científica. Como muitas vezes eu vi nessa tragédia do Rio Grande do Sul dizendo que foi em razão de um apagão de um governo e que por esse apagão causou... Isso não tem nenhuma base científica. E é preciso a gente... voltar a um estado de normalidade no Brasil e no mundo também, porque isso é um fenômeno mundial desses dois polos extremos radicais, tanto a esquerda quanto a direita, como se fala em espectro político, mas tanto do sensacionalismo ambientalista, alarmista, como o negacionismo, não, a gente precisa produzir. E, assim, na verdade, quando eu falo do negacionismo da ciência, ele existe em todos os espectros ideológicos. Não há um dono, um protagonista no negacionismo. Está muita gente em negacionismo. Mas quando a sociedade civil está em negacionismo, ou outros profissionais da pragmática, da prática, estão negando alguma coisa sem enxergar e avaliando por sua concepção pessoal, não tem problema. O problema é quando isso vai para a ciência ou vai para o poder judiciário, por exemplo, que é o que a gente está vendo, e isso é muito problemático. Esse é um primeiro ponto importante para entender isso. O segundo ponto é que na ciência a gente tem sempre um pilar metodológico básico, que vem desde a filosofia de Aristóteles, que sempre disse que a razão está sempre no meio termo. Sim. Passando por Descartes, que foi o pai da metodologia científica, que sempre disse, para você fazer ciência você tem que ter a tese. Então, a mudança climática causou o impacto. Sim. E a antitese, veja bem, pode ter sido outras causas, para chegar à síntese, que geralmente é o equilíbrio do meio também. Você tem tese, antitese e síntese. Então a gente precisa recobrar essa situação, parar de polarizar tudo, transformar tudo, aqui na Bahia a gente diz um Bavi, mas num Fla-Flu lá no Rio, porque as questões da sustentabilidade do direito não são assim tão simples, elas são complexas, tem várias causas e várias formas de conduzir na solução. E aí, eu fiquei muito feliz de ver isso no Congresso, é que os caminhos levam ao que hoje nós chamamos de um direito conciliador. Não o punitivista, o perseguidor, o apontador de responsáveis, culpados e prisão e multa, mas se aquele, sim, temos o problema, vamos corrigir, como é que o empresário pode investir, a sociedade pode fazer parte da solução. Fazer parte da solução. E tudo isso passa por um outro elemento, que é a educação, a conscientização. Se você não tem a consciência, não tem a educação de como fazer sua parte, o sistema, porque estamos vivendo um sistema em sinergia, fica prejudicado. Então a gente percebeu, graças a Deus, o cronograma permitiu chegar nos diversos painéis sempre a esse ponto de convergência. É preciso chegar a soluções e acabar com o conflito pelo conflito, porque isso não vai levar a gente à solução, que é o que todos nós precisamos. Soluções para erradicar a pobreza, como determina a Constituição, e fazer justiça social, para gerar desenvolvimento econômico, que é o que determina a Constituição também, e sim, manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Como a gente chega lá? Fazendo tudo de forma racional, ponderada, proporcional e equilibrada. Bom, e falando em valorização da educação, eu vou lhe fazer uma pergunta agora que é um pouco ingrata, porque eu sei que durante esse período de congresso, para quem está organizando, sobretudo, é uma loucura, é uma missão. A doutora Isabela esteve aqui também na correria. Eu sei que não são 2 dias, que a organização dura muito mais tempo, mas sobretudo esses 2 dias eu sei que são muito intensos. Mas preciso lhe perguntar, o que podemos esperar aí de uma terceira edição? Da primeira para a segunda, a gente já viu aí praticamente dobrar de tamanho, uma proporção gigantesca. As maiores autoridades do Brasil sobre sustentabilidade estão aqui hoje, fora as que infelizmente não puderam estar presentes, mas queria lhe perguntar, e o que está por vir dessa terceira edição? Quais são os próximos desafios aí que vocês pretendem trazer aí para ir para Salvador? Ano que vem a gente tem um ponto aí de diferenciado no ano da sustentabilidade para o Brasil. Eu acho que o nosso ouvinte de espectador mais atento já sabe que nós vamos sediar a COP, que é o encontro mundial mais importante em matéria de meio ambiente e que vai completar a sua 30ª edição. E vai ser uma oportunidade para o Brasil se apresentar ao mundo. Sim.
E aí, a gente tem pensado muito em como nós, do IBRADES, da Associação Comercial, vamos nos comportar neste ano para integrar essa movimentação mundial que vai ser sediada pelo Brasil em Belém do Pará. Então, será que transferimos o Congresso para a sede da COP ou fazemos aqui direcionado a proposições e expectativas? Enfim, nós já estamos conversando, mas a certeza é que não só o Congresso de Direito e Sustentabilidade, mas outros eventos que a gente faz ao longo do ano, de menor tamanho, de menor proporção, muitas vezes online, enfim, muita coisa vai vir por aí. E cada vez que a gente sai de um congresso desse, a gente sai muito mais fortalecido e entusiasmado para poder dar uma contribuição para o progresso do nosso país. É isso, eu quero parabenizá-lo mais uma vez, não vou lhe segurar muito aqui, que eu sei que o evento está correndo e o senhor é muito demandado nesses dias, sobretudo, mas quero lhe agradecer imensamente. Para mim é uma honra estar conversando com você, para nós do JuizPod do Bahia Notícias é uma honra estar aqui também acompanhando e podendo conversar com o senhor e com tantas pessoas também da área que estão engrandecendo o debate que a gente está levando, e parabenizá-lo mais uma vez, que não só eu estou lhe elogiando, mas ouvi aí nos corredores de tantas outras pessoas da organização, do nível dos debates, do nível dos palestrantes. Realmente é um congresso assim que a gente tem que elogiar e que está trazendo os holofotes aqui em âmbito nacional para a nossa cidade, Salvador. Muito obrigado a você, Karina. Parabéns por ter realizado essa cobertura com tanta qualidade, ter aprofundado nas nossas entregas aqui dos painéis, feito perguntas tão apropriadas, e eu espero que nossa audiência tenha gostado não só dessa nosso bate-papo, mas de todos os outros que foram feitos aqui, e que a gente siga produzindo conteúdo com essa qualidade. Então é isso, pessoal. Vamos continuar aqui no Congresso, levando informação para vocês sobre direito e sustentabilidade, e até a próxima.